We start this hour with a prayer as well. Ok. Let's pray. Oremos. Lord, we want to ask you a special blessing upon this hour. Senhor, te pedimos por uma bênção especial para esta hora, To guide and direct the discussions that we may have. para guiar e direcionar as discussões que vamos ter. In Jesus' name I pray. Amen. Eu oro em nome de Jesus. Amém. All right. Before I take some questions, I thought to make one or two points. Muito bem. Antes de eu responder às suas perguntas, eu queria fazer mais um ou dois pontos. As I said in the beginning of my presentation, Como eu já disse no começo da minha apresentação, I don't really have a Sunday law message. eu não tenho bem uma mensagem acerca do decreto dominical. I've been studying Eastern Front, the line of the King of the North and the King of the South. Eu tenho estado estudando a frente oriental, a linha do Rei do Norte e Rei do Sul. The problem that I had, the problem that I encountered while studying this line E o problema que eu enfrentei enquanto eu estava estudando essa linha is that Elder Terry introduced another study on the Western Front, foi que a anciã Terry introduziu outro estudo acerca da frente ocidental, where not all those waymarks were in line with the waymarks that I established. onde nem todos os marcos dela estavam alinhados com os marcos que eu havia estabelecido. She marks July 2024. She places it here. Ela marca e posiciona julho 2024 aqui, While I mark it as Exeter. sendo que eu marco isso como Exeter. So perhaps you've seen Elder Terry's presentation of last week for those that understand English. Talvez vocês tenham assistido, visto a apresentação da anciã Terry da semana passada para as pessoas que entendem e falam inglês. And perhaps you've seen the presentation she did in Fiji. E talvez tenha assistido a apresentação que ela fez no Fiji. In Fiji, she introduced the thought that the waymark that we call Sunday law Em Fiji, ela introduziu o pensamento que o marco que nós nós denominamos decreto dominical, that this waymark is actually bigger than we usually mark it. que esse marco, na verdade, seria maior do que nós costumamos defini-lo. She says we mark a national Sunday law and then afterwards the worldwide Sunday law. Ela diz que nós costumamos marcar um decreto dominical nacional e, em seguida, um decreto em nível mundial. And that's the waymark that we usually call close of probation. E esse seria o marco que nós costumamos de chamar de fechamento da porta da graça. So instead of having Sunday law, close of probation, we now have national Sunday law, worldwide Sunday law. Então, ao invés da gente ter decreto dominical, fechamento da porta da graça, nós teríamos agora decreto dominical nacional, decreto dominical mundial. So she brought in the thought that the rise of the king of the north, but also the fall of the king of the south Ela introduziu a ideia que a ascensão do rei do norte, também como o declínio do rei do sul, continue until the worldwide Sunday law. continuam
até o decreto dominical mundial, universal. Um, and doesn't stop at National Sunday Law. E isso não para no decreto dominical nacional. So basically what Elder Terry says is when we look at the line of Pyrrhus, Então, o que Ancião Terry diz, em essência, é quando nós observamos a linha de Pirro. so the line of Pyrrhus ends with Sunday Law. A linha de Pirro termina com o decreto dominical. Let's say this is Sunday Law. Digamos que isto aqui é decreto dominical. When we look at Pyrrhus in Italy, Quando nós observamos Pirro na Itália, that's the year 272. pardon me, could you That's repeat? that's the year 272. Isto é o ano 272. And in the year 272, we mark several things. E no ano 272, marcamos diversas coisas. And one of the things is the death of Pyrrhus. E uma das coisas seria a morte de Pirro. So, Elder Terry suggests that the death of Pyrrhus is actually not at National Sunday Law, but at the Worldwide Sunday Law. Então, o que Ancião Terry sugere é que a morte de Pirro não aconteceria no decreto dominical nacional, mas apenas no decreto dominical universal. But at the same time, she marks Quintus Fabius Maximus Gurgis, Mas ao mesmo tempo, ela marca Quinto Fábio Máximo Gurgis, which is also part of the story of 272. que faz parte da história de 272. She marks that at National Sunday Law. Ela marca isso no marco do decreto dominical nacional. So it's 272 and 272. Ou seja, seria 272 e 272. So then it becomes a little bit more, I don't know if it's complicated, but it at least different than what we originally understood. E com isso as coisas se tornam um pouco mais difíceis do que nós entendíamos inicialmente. So 272 has several characteristics. 272 tem diversas características. So 272 has first the death of Pyrrhus. Temos primeiramente a morte de Pirro. Pyrrhus dies. Morre Pirro. He's 46 years old, so we have the number 46. Ele tem a idade de 46 anos. Temos então o número 46. Point number 3. Terceiro ponto. Rome takes control of Italy. Roma toma controle da Itália. 4. E quarto, Tarentum falls. Tarento cai. And 5. E 5, Rome sends ambassadors to Egypt. Roma envia embaixadores ao Egito. So these are all taking place in the year 272. Tudo isso acontece no ano 272. And Elder Terry suggests that the final death or the final end of Russia is marked at the Worldwide Sunday Law. E Ancião Terry sugere que a morte final, né, de Rússia estaria marcada no decreto dominical mundial / universal. And that was also introduced as a possible solution to
to this problem. Isso foi sugerido também como possível solução para este problema. And perhaps it is. E talvez seja assim. But at the moment, I'm still, I'm not 100% convinced. Mas, por enquanto, ainda não estou convencido 100%. So Elder Terry says that what you expect to take place here in 2025 Então, a Santério diz, aquilo que você espera acontecer em 2025, and in earlier presentations in the beginning, I called it the death of the King of the South. e em apresentações anteriores eu havia chamado isso de morte do Rei do Sul. She says that it's actually going to happen at the worldwide Sunday law. Ela diz que isso, na verdade, acontecerá no decreto dominical mundial, universal. So she says this waymark is going to be placed here at worldwide Sunday law. Então, ela diz que esse marco aqui será colocado aqui mais para frente no decreto dominical universal. And then you can place this waymark here at E National Sunday. logo você pode pegar esse marco e posicioná-lo aqui no decreto dominical nacional. And then we have merged my study and her study together. E com isso teríamos reunidos unidos o meu estudo e o estudo dela. And maybe that's the solution. E talvez seja essa a solução. But I have some questions. Mas eu tenho algumas perguntas. Because the death of Pyrrhus, just to name one of the death of Pyrrhus is not the only thing happening in 272. Porque para mencionar apenas um ponto, não é? A morte de Pirro não é a única coisa que acontece em 272. Another thing that happens is that Rome has control over the whole of Italy. Outra coisa que acontece é que Roma assume o controle completo da Itália. And to explain that, I want to go back to this line. E para explicar isso, quero voltar a essa linha. So the line of Pyrrhus in Italy Então, a linha de Pirro na Itália starts with a Greek city-state, the city-state called Thurii. começa, na verdade, com uma cidade-estado grego chamado. Alguém pode procurar para mim? Túria? Eu não tenho certeza. So this is Italy. Isso aqui seria Itália. Here is the king of the north, Rome. Aqui temos o rei do norte, Roma. And you have several city-states. E temos vários estados, cidades. This is all Greek. This is all basically colonies from Greece. E todas essas aqui são colônias, Grécia, né? São colônias da Grécia. And the biggest and most important Greek city-state is Tarentum. E o cidade-estado maior e mais significante é Tarento, And it has its spheres of influence in the region. que tem a sua esfera de influência na região. But there comes a point where Thurii, another Greek city-state, starts to appeal to Rome for help. Mas chega um ponto em que deixa eu só ver. Túria, eu acho, não sei. Thurii pede ajuda da Roma. And Elder Tess marked this point, Thurii appealing to Rome, she marked this as 1989. E a anciã Tess, ela marca esse momento em que Túrio pede ajuda como 1989. It's when Ukraine appeals to the West. E quando Ucrânia pede ajuda ao Ocidente. It's when the USSR falls apart. E quando a URSS cai, é desmembrada. Ukraine
turns westward. É aí que Ucrânia se vira para o ocidente. Well, in this story of Thuri, In this what? in this story of Thuri, Nessa história de Túrio, Tarentum is not happy. Tarento não está nada feliz, nada contente. Tarentum attacks Thuri Tarento ataca Túrio and tries to take control of that sphere of influence. e tenta tomar controle, ou assumir o controle dessa esfera de influência. And we mark that as 2014. E isso nós marcamos como 2014. And Tarentum here symbolizes Russia invading Ukraine. E Tarento aqui simboliza a Rússia invadindo a Ucrânia. So, in those two first waymarks, Então, Pyrrhus doesn't play a part. Então, nesses dois primeiros marcos, Pirro não desempenha nenhum papel. It's only in 2016 É só em 2016 that Pyrrhus arrives que Pirro aparece, ou chega. and takes control of Tarentum. E ele, então, toma controle de Tarento. And then we have those battles of Heraclea, Esculum, Beneventum. E logo temos aquelas batalhas de Heracleia, é, 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 Heraclea, Esculum Asculo e and Benevento. So here in 2014, Tarentum is actually representing Russia. Então, aqui em 2014, Tarento, na verdade, é representado pela Rússia. And then in those waymarks after it, it is Pyrrhus that took control of Tarentum represents Russia. E nos marcos em seguida, é Pirro que assumiu o controle, tendo tomado controle de Tarento. So when we arrive then in 272, Então, quando nós chegamos em 272, we see the death of Pyrrhus. nós vemos a morte de Pirro, Pyrrhus is a symbol for the king of the south. Pirro sendo um símbolo para o rei do sul, But we see also that Rome takes control of the whole of Italy. mas também observamos como Roma toma controle da Itália inteira. We see Tarentum falling, Tarentum loses its spheres of influence. E vemos a queda de Tarento e Tarento perdendo as suas esferas de influência. So here in 272, we have both Pyrrhus and both Tarentum being Então, symbols for the king of the south. 272 temos ambos. Temos Pirro e Tarento como símbolos, the symbols of the King of the South, não como símbolos do Rei do Both. Sul. Yes. Ambos. So going back to this story. Então, voltando a essa história aqui, No, first this. So this line starts with Ukraine, and I think it also ends with Ukraine. perdão, essa linha primeiro. Então, essa linha aqui, ela começa com a Ucrânia e eu creio que ela também termina com a Ucrânia. Because Thuri appeals to Rome. Porque Túrio apela, né? Pede ajuda de Roma. And at the end, it controls the whole region. E no final, ela controla a região toda. The king of the north controls the whole region. O rei do norte controla a região toda. So this story is also a story that starts with Ukraine. Essa história também é uma história que começa com a Ucrânia. And I think it also
could end with Ukraine. E eu creio que ela também deve terminar com a Ucrânia. But the loss of Ukraine as a sphere of influence doesn't necessarily mean the complete final death blow of Russia. Mas perder a Ucrânia como uma esfera de influência não significa necessariamente o golpe mortal contra a Rússia. So that I can still see this line standing. Eu ainda vejo como essa linha aqui estabelecida, Russia losing spheres of influence, losing Ukraine as a sphere of influence, Rússia perdendo Ucrânia como uma esfera de influência, and then developing towards the worldwide Sunday law, losing all its power, and we see really the final death blow of the King of the South as well. mas indo em direção ao decreto dominical universal, ela perde toda a sua esfera de influência. It loses all its spheres of influence and Its power. e perde todo o seu poder. So I'm this idea of having a national Sunday law and a worldwide Sunday law. Sorry, I got distracted for a second. Sorry. No worries. So this idea about a national Sunday law and a worldwide Sunday law Então, essa ideia de um decreto dominical nacional e logo um decreto dominical universal, and the 272 actually represents both waymarks. e que 272 representaria, na verdade, ambos os marcos, Is, in my mind, at least, not threatening this story. não está ameaçando essa história na minha visão. So I wanted to point this out before we go to the Q&A. Então, eu queria apenas ressaltar isso antes da gente transitar, então, para nossas perguntas e respostas. And we may be able to talk about it during our Q&A, but I think it's good perhaps to go to our first question, if there's any. Então, talvez podemos discutir isso mais durante as nossas perguntas e respostas, mas alguém talvez gostaria de fazer. Alguém tem uma pergunta? Are there any questions? Alguma pergunta? Through chat or raise your hand. Pode ser através do chat ou podem levantar suas mãos. Gaby, yo tengo una pregunta. I have a question. ¿Él acredita en la misma estructura que fez Anceates? Do you believe in the same structure that Elder Tess established? Allí Beneventum 273 y 272. The structure of Beneventum 273 and then 272. Y que un general está en un decreto dominical, igual como Anceates. Que seria general. Quinto Fabius Maximus Iuris. Está no 273, não? 272. And that the general Quintus Fabius Maximus Gurgis would stand at 272. Okay, so I get your question. Muito bem, entendo a sua pergunta. There is this how to call it controversies. I don't know if that's the right word, but there is this idea
within the movement at the moment. Podemos chamar de uma controvérsia, né? Mas existe uma ideia no movimento atualmente That the event that took place, I place it here, so that the event of Rome sending ambassadors to Egypt que os eventos de Roma enviando embaixadores ao Egito, when you go into history, se você pesquisar na história, you basically don't find a historian that places this event in 272. você basicamente não encontrará historiadores que posicionam esse evento em 272. There is no historian, actually. Não há historiadores. The historians that mark this event, Os historiadores que marcam esse evento, they either place it in 273 ou posicionam isso em 273, or they're not really specific about the year. ou não são muito específicos acerca do ano. But mostly when you read them, this event, Egypt sending ambassadors to Rome and Rome sending ambassadors to Egypt, Mas geralmente, quando falam desse evento de Egito enviando embaixadores a Roma e logo Roma enviando embaixadores ao Egito, those historians often combine them together basically in one breath as if it was all in the same year. os historiadores costumam mencionar, né, esses dois eventos como se fosse num só instante, no mesmo ano. And some are actually quite specific that it actually is in 273. E alguns eles são bastante específicos, dizendo que isso ocorreu em 273. So, long story short, Então, para abreviar uma longa história, I think it's Aaron who brings this up. creio que seria o Aaron que levanta essa questão. I think Aaron is right Eu acho que o Aaron tem razão in his conclusion studying the historians. na sua conclusão, estudando os historiadores. When you study the historians, you can only come to one conclusion, and that's 273. Você pode chegar somente a uma conclusão se você estuda historiadores, né, que te leva a 273. So we as a movement need to decide what to do. Então, nós, como movimento, precisamos decidir o que fazer. We stick with what Elder Tess said. Elder Tess marks it at 272. Ou nós ficamos com aquilo que Ancien Tess marca, e ela marca 272. Or we correct this and we make it to 273. Ou corrigimos isso e fazemos disso 273. So we either go with the historians Ou a gente se coloca do lado dos historiadores, or we stick with the words of the prophet. ou nós nos apegamos às palavras da profeta, da profetisa. I don't really have a position. I have a position on it. No, let me say I have a position on it. Eu tenho uma posição sobre isso. But it is a subject that I try to avoid. Mas é um assunto que eu trato de evitar. I don't want to make this if it is correct what Aaron says and we should adjust it. Se
Aaron estiver correto no que ele diz e que nós, então, deveríamos fazer um ajuste, I think we should. Then this can I don't believe that this can be the only argument. aí eu não creio que esse, então, poderia ser o único argumento. The problem with changing it O problema que vem com uma mudança, ou de mudar isso, if we go to the years and the dates that are on the 1843 and the 1850 chart, se nós vamos às datas que se encontram nos diagramas de 1843 e 1850, and you go to the historians, e você então vai às fontes históricas, ou aos historiadores, you will basically find completely different dates. você encontrará basicamente datas completamente diferentes. The date that we mark 457 or 677 or dates like that, datas como 557, 457 and 457 and 677, e 677, nós marcamos bem diferente. so those dates that are on the 1850 or 1843 charts, Então, essas datas que se encontram no diagrama de 1850 ou 1843, they are very important for our prophetic model. São bem importantes para o nosso modelo profético, And but many historians do not agree with those dates, the events and the dates that we match together. e muitos historiadores não concordam como nós alinhamos esses eventos e datas. We stick, as a movement or as Adventists, we stick with the words of Prophet Miller. E nós, como adventistas, nós nos apegamos às palavras do profeta Miller. We believe that they are correct and they are supposed to be this way. E nós acreditamos que está correto assim, e é para ser assim. And that's the danger that we are in also, or that's what we need to have in memory when we deal with this 272, 273 issue. E nós precisamos considerar isso se a gente lida com essa questão 273, 272. But if it's correct, Mas se isto for correto, if it actually is, if we actually should change it to 273, se de fato nós tivéssemos que alterar para 273, it would actually fit the model that I presented today. isso se encaixaria no modelo que eu apresentei hoje. Because if this is 272, Porque se isso aqui fosse 272, and Worldwide Sunday Law is also 272, e o decreto dominical mundial também é 272, but Rome to Egypt, or Quintus Fabius Maximus Gurgius, is actually 273. mas Roma ao Egito, o Quinto Fábio Máximo Gurgis, na verdade, se encontra em 273, Then I would mark that 273 here. então eu marcaria esse 273 aqui. And then you have Quintus here at the place where actually I'm already marking it. Então você teria quinto aqui, no bem aonde eu, na verdade, já estou marcando ele. Then Quintus becomes Exeter. E com isso, quinto se tornaria Exeter. So that's my response to
your question. I hope that helps. Então, essa seria a minha resposta à sua pergunta. Eu espero que isso te ajude. ¿No estaba Quintus no 272? But wasn't Quintus at 272? Yes, that's what other tests taught us. Sim, isto é o que Ancien Test nos disse. But the historians say that Quintus is 273. Mas os historiadores dizem que Quinto seria em 273. So then we need to have, so we as a movement need to decide what to do with that discrepancy. Então, nós, como movimento, precisamos decidir o que fazer com essa discrepância. If it's 272, we place it here. But if it's 273, we can place it here. Se é 272, nós posicionamos isso ali. Mas se for 273, aqui. Then we have a 273 here, a 273 here, a 272 there, and a 272 there. E assim nós teríamos 273 aqui, 273 em Concord, em Exeter, e 272 aqui. Obrigado. Comprendí. Thank you, I got you. Thank you. Somebody else? Mais have any- alguém? I actually do Okay. have Oh, two questions. Dani, por acaso você pode me traduzir? Senão eu mesmo me traduzo. Just looking if someone can translate me, otherwise I will Eu posso translate traduzir myself. você. Okay, thank you. Obrigado. So I understand that Aaron has made some seemingly compelling arguments. Eu entendo que o Aaron fez alguns argumentos aparentemente convincentes. And it got me curious, and I actually tried to find all these historic sources. E isso me deixou curioso e também me senti orgulhoso a ponto de buscar fontes históricas. You can boil them down to a handful of the actual root sources. E você pode procurar a ponto de chegar a fontes. Você tem muitas fontes históricas disso. Very few, only a handful. Muito poucas fontes históricas. I only found one historic source in Greek or Latin that mentions a year. Eu somente encontrei uma fonte histórica em grego ou latim que mencionou um ano. And as we may already guess, they are not using the Gregorian calendar. E a gente pode pensar ou adivinhar de que eles não estavam usando o calendário gregoriano. They count the years by the construction of Rome, beginning by the construction of Rome. Eles contam os anos a partir da construção de Roma. Contemporary historians back at the time of Rome were already in disagreement about where to mark the exact construction of Rome. No tempo de Roma, os historiadores contemporâneos daquele tempo não tinham uma posição de concordância sobre quando foi a construção de Roma. They were actually diverging by decades among themselves. E eles divergiram por décadas entre eles. So, and this is something I'm not sure if we are able to do,
Então, isso é algo que eu não tenho certeza se podemos fazer, and I would leave this to historians, experts, e eu vou deixar isso para os especialistas historiadores, that actually by the surrounding events, they are able to pinpoint it to 273. de que, pelos eventos que rodeiam essa data, eles podem escolher a data de 273. So we have this one date, 273. Então, a gente tem essa data de 273, Egypt sending ambassadors to Rome. com o Egito enviando embaixadores para Roma. Now, you said there's only one possible conclusion if we go by the historic sources. Agora você disse que só tem uma conclusão que podemos chegar se vamos usar as fontes históricas. And this is where I would disagree with you or with Aaron, E isso é onde eu discordaria de você ou do Aaron, because as you already said, porque assim como você já disse, some historians are not even pinpointing it on a specific moment. They leave it open. alguns historiadores não estão fixando uma data específica, eles estão deixando esse marco aberto. And that gives me the freedom, I would guess, E isso me daria a liberdade, eu diria, as some historians have done and are doing, assim como alguns historiadores têm feito, estão fazendo, to be somewhat flexible about the moment when Rome sends ambassadors to Egypt. de ser, de alguma forma, flexível com o momento em que Roma envia embaixadores ao Egito. So one thing I came to understand Uma coisa que cheguei a entender that diplomacy back then é que a diplomacia na época took a bit longer than nowadays. ela demorava um pouco mais do que hoje em dia. No need to go into specifics, but I think it would be plausible to say it took them a few months, so it actually reached into the following year before ambassadors arrived in Egypt. Não dá para ser tão específico, mas eu poderia dizer que levou para eles alguns meses para que eles pudessem chegar, para que eles pudessem enviar embaixadores ao Egito de volta. So possibly we are in this time frame, we're entering the next year. Então, provavelmente nós poderíamos estar nesse momento de estar entrando no ano seguinte. So is there a historian that wrote down that Quintus Fabius Maximus went to Egypt in 272? No. Could you repeat that? Então, tem um historiador que diz que Quinto Fábio Máximo Guris foi ao Egito em 272? Não. But is it possible or plausible? I think yes. Mas eu diria que sim, seria possível ou plausível. Especially if we look at other examples which are well documented. Especialmente se nós olhamos para outros exemplos que estão bem documentados. So we could look at other example where they had an exchange of diplomacy. Então, nós poderíamos olhar para outros exemplos em que eles têm uma mudança de diplomacia, An exchange, and we see, oh, it's totally normal that it takes a year before they send ambassadors back. e assim seria de se esperar que demorasse, passasse para o outro ano para que eles mandassem embaixadores de volta.
So this is one point, and I took me quite long to elaborate. Esse é um ponto que tenho, que levei um pouco para elaborá-lo. And I have another one, but maybe you want to say something first. E eu tenho outro, mas talvez você queira dizer alguma coisa primeiro. Thank you for sharing. I'm glad you looked into that. Muito obrigado por compartilhar. Eu fico feliz que você olhou para essa questão. Um, I recognize that it's very difficult and also fragile. Maybe that's the right word. I don't know. E eu reconheço que é difícil e, ao mínimo, frágil, não? Talvez seja essa palavra. And I think that's the reason why I actually want to stay away from this argument. E talvez seja essa a razão porque eu quero me manter um pouco distante desse argumento. Because yes, I agree with you that there's no historian that says it's 272. Porque eu concordo com você que não é historiador que diz que sim, foi 272. But there is room for a possibility. Mas existe espaço para essa possibilidade. Actually, the quote that Elder Tess used to make it 272 E a citação que a anciã Tess usa para fazer disso o ano 272, and she uses A.T. Jones. e ela usa A.T. Jones, And A.T. Jones uses Rowling, I think, another. e A.T. Jones usa Rowland, And he actually marks. He actually says in the following year. e ele diz no ano seguinte. So first, Egypt sends its ambassadors to Rome, and then the following year, Rome sends its ambassadors to Egypt. Então, ele diz que, primeiramente, Egito envia embaixadores a Roma e, no ano seguinte, Roma envia embaixadores ao Egito. So Egito a there, Roma, Roma a Egito, perdão. so there the historian's quite specific about the time difference. Então, nesse caso, o historiador está sendo bastante específico sobre a diferença de tempo. So again, I think I agree, and I'm glad to hear you did this study. E eu creio que eu concordo e fico feliz que você tenha feito esse estudo. I guess that's my response. Eu acho que essa seria a minha resposta. You wanted to respond on it, or you have a second question? So I don't want to use up all the time. Maybe someone else wants to Okay. make a question first, and then I can see if I can state my second point. Eu não quero usar todo o tempo aqui para minhas colocações. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade e eu posso falar mais para frente. Eu tenho outra pergunta. So I have another question. Ele fala que Exeter é uma mini versão do decreto dominical. You're saying Exeter is a small version of Sunday law. Y la pregunta es, ¿de cuál Exeter? ¿Gipanium o la dispensación de Julia Novembre, por ejemplo? So the question is, which Exeter? The one of Panium or the one of... Qual era a segunda, Mati? Julio, A Novembre. July to November. Porque eu, en la línea de Pirro, Because in the line of Pyrrhus, você tem Elefantis no Beneventum you have elephants at Beneventum, y también en 272, no lembro la ciudad. and in 272 you also have elephants. I don't recall the city. Você tem guerra
la guerra de información que pierde Putin en 2021, So you have the information warfare which Putin loses in 2021, que es la característica más grande de ese éxito. which is the major characteristic of that Exeter. Eso es. That's it. That's all. Thank you. Obrigado. So your question is, what Exeter is actually a mini version of the Sunday Law? Então, sua Exato. pergunta é qual Exeter seria uma pequena versão do decreto dominical? Eso sí. Yes, exactly. I would say both. Eu diria ambos. And I'm saying actually that every Exeter is a mini version of the following waymark. Eu diria que cada Exeter é uma pequena versão do seguinte marco. I dealt with that in my presentations in Germany a little bit more extensive. E eu abordei isso nas minhas apresentações na Alemanha de uma forma um pouco mais extensa. But I'll just take Panium, Mas eu vou pegar apenas Paneon aqui. and I think I already addressed it basically in my presentation. Eu acho que eu já abordei isso na minha apresentação. I think in 2021 we see Joe Biden, let's call it, taking the throne of a unilateral power. Eu diria que Biden ele sobe no trono em 2021, no trono de poder unilateral. It's maybe not as serious as here, Talvez não as seja, the National Sunday Law. talvez não seja tão sério como é aqui no decreto dominical nacional. But I'm saying Biden yeah, I guess I'm going to repeat myself. So Biden is taking the throne. I think that's the best way to describe it. Então, acho que a melhor forma de descrever isso é que Biden sobe no trono. It takes the leadership position Ele assume a posição de liderança in solving the problem of the King of the South. In solving the problem with the King of the South. Em resolver o problema do Rei do Sul. And by doing so, I'm saying that this is a beginning, or you could say a smaller version of what we are seeing now taking place with Donald Trump. E isso seria como o começo, ou podemos dizer, uma pequena versão daquilo que nós vemos desenvolvendo agora com Trump. Donald Trump develops this unilateral power even more. Donald Trump, ele desenvolve esse poder unilateral ainda mais. So I'm saying this is a mini version of the Sunday Law. Então, eu digo que isso seria uma versão em miniatura do decreto dominical. Here, the July to November Exeter Aqui, esse Exeter de julho a novembro is a period where we see Trump, through his ally, start the negotiations with Russia. onde vemos Trump, através do seu aliado, começando as negociações com a Rússia. Which is a small version of the Sunday Law waymark, Que é uma pequena versão do marco do decreto dominical. where we see Trump in position as a president, starting the negotiations. Onde nós vemos Trump já em posição de presidente iniciando as negociações. So the short answer is, I think both Exeters. Actually, I'm suggesting all Exeters are mini versions. So both
of these Exeters are mini versions. Então, eu sugiro que todos os Exeter são pequenas versões. Então, nesse caso, ambas aqui seriam pequenas versões. Eu falava porque os elefantes son la característica esencial So en Benevento. I'm mentioning this because elephants are the main characteristic En Beneventum y en Argos. in Beneventum and in Argos. Por eso, en 2021 veo clarísimo, So I mas can see it clearly in 2021, en ese Exeter de Orban, por ejemplo, no lo veo tan claro. but in this Exeter of Orban, I can't see it that clearly. But there's no, I don't think this battle, or sorry, I don't think this waymark lines up with a battle with elephants, does it? Mas eu acho que esse marco aqui não se alinha com uma batalha envolvendo elefantes, ou sim? Correcto, sí, sí. That's correct. Eso porque para mí, yo cuando pienso en Batalla de Argos, But when I think of the Battle of Argos, tienen que ver algo específicamente con información. it has to do specifically with information. Así lo veo. That's how I see it. Yes, no, I agree. We should not ignore the elephants at Argos. No. That's So right. Sim, eu concordo. Não deveríamos ignorar os elefantes em Argos. So I'm not 100% sure what that will look like, but I think we should keep our eyes open. Não tenho certeza 100% como isso será, mas eu acho que devemos manter nossos olhos abertos. Ok, thank you. Obrigado. Somebody else has a question? Maybe I take the opportunity and Mhm. do my question. Você pode traduzir novamente para mim? Sim. Okay, so I have mentioned this a few times in a smaller circle. Mhm. Eu mencionei algumas vezes em grupo pequeno. What I was wondering is how does a fall of the king of the south look like? E eu estava pensando em como aparenta ser, como vai ser a queda do Rei do Sul. And I don't know if I'm allowed to do this, but I was reminded of an example. Mhm. Eu não sei se eu tenho permissão para fazer isso, mas me recordaram de um exemplo. And I was reminded of the example of the downfall of the Ottoman Empire. Eu lembrei do exemplo da queda do Império Otomano. And to me, the similarity of Viktor Orban's actions and what took place back in 1840 are quite interesting. E para mim, são bastante interessantes as similaridades entre a queda do Império Otomano entre 1840 e as ações de Viktor Orbán. As a matter of fact, we pinpoint the fall of the Ottoman Empire. De fato, nós marcamos a queda do Império Otomano by the simple fact that the Sultan accepted pelo simples fato de que o sultão aceitou that his adversary would help him to settle his problem. que seu adversário
o ajudasse a resolver o seu problema. Back then, the European Christian nations. Naquela época, as nações cristãs europeias. So I was wondering, the moment Putin even accepted to receive Viktor Orban in Moscow, Então eu estava pensando que, pelo fato de Putin ter aceitado Orbán em Moscou, to even listen to whatever proposal Trump had in mind, de tão somente estar disposto a escutar, seja qual fosse a proposta que Trump tivesse em mente, isn't this enough for us to prophetically mark the beginning of his fall, of this? isso não seria suficiente para nós marcarmos profeticamente o início de sua queda? The Ottoman Empire continued to exist for many years back then, O Império Otomano continuou existindo por muitos anos depois disso. and historians don't agree with our date. E os historiadores não estão de acordo com a nossa data. But when I read the news that Viktor Orban made it his own mission Mas quando eu li as notícias de que Viktor Orbán fez a sua própria missão to play envoy between Trump and Putin, envoy para, enviado o diplomata, não? para, para fazer diplomacia entre Putin e Orbán, I thought that's it for Putin. He accepted the interference of his arch enemy. então eu pensei, então tá acabado para Putin. Ele aceitou o auxílio de seu arqui-inimigo. And of course, there's a lot of development that follows. Claro que há vários desenvolvimentos que se seguem a isso. And we don't know exactly what took place at these meetings. Nós não sabemos o que de verdade aconteceu nesses encontros, But we know shortly after a telephone call took place, mas nós sabemos que logo depois teve uma chamada telefônica. it's like I think this is like a point of no return for Putin. E eu acredito que esse é um ponto de não retorno para Putin. I don't know if this is a good expression, is but like he gave him the small finger. Eu não sei se é uma boa expressão, mas é como se ele fizesse aquela promessa de dedinho. He gave him a small finger and Trump took the whole hand, yeah? E ele foi dar o dedinho dele, mas Trump pegou a mão inteira. That's I don't know, and this is where I have difficulties. I don't know how this would impact what you have developed and what Eleutheri has developed. E essa é uma dificuldade que eu tenho. Não sei quanto que isso vai impactar o estudo que você desenvolveu e o estudo que a Anciã Terry desenvolveu. But there's one thing that many do agree with. Mas tem uma coisa com que muitos concordam, Russia is not doing great, even if they continue on the battlefield. que a Rússia não tá bem, mesmo se ela continuar no campo de batalha. I found this, I didn't read the article, but it was this short note that if Russia continues in the current pace, this current speed, Eu não li o artigo, mas eu li essa pequena parte que dizia que se a Rússia continuar nesse ritmo, take them another 118 years to conquer the entirety of Ukraine. vai levar ainda 180 anos para conquistar a Ucrânia completamente. 118. 118. That's all. Yeah. Thank you. É That's that. Oh, sorry. É isso.
Obrigado. Thank you um, for diving into this. I actually, not in this detail, you explained it now, but I heard the argument of the fall of the Ottoman Empire another time. Então, já ouvi esse argumento do Império Otomano em outro momento, não em tanto detalhe como você fez. I'm not, I can't recall the context of the conversation, Não lembro do contexto da conversa, but I never brought it to what you bring it to here, to Orban and his mas actions. nunca apliquei isso, aquilo que você fez aqui, a Orbán e as suas atividades. So I like that a lot, actually. Então, gosto disso bastante, na verdade. So I'll think about that. Vou pensar sobre. So if I just take what you just said, Então, se eu pegar aquilo que você acabou de dizer, then basically here Putin or Russia accepts the offer of negotiations. então aqui Rússia aceita, na verdade, a oferta de negociações, a I think proposta, it starts in July with Orban going there. e creio que isso começa em julho com Orbán indo para lá. And I think it even aligns with almost the RNC. Eu acho que se alinha até com a República, com a Convenção Nacional Republicana. yes, and in November, Trump has a phone call with Putin. E em novembro, Trump tem um telefonema com Putin. And I think you can show that they agree to. They both agree that they wait for January and then they are going to pick this up. E ambos concordam em esperar até janeiro e logo querem retomar essa questão. So it's either at that phone call or somewhere in this time period, Putin agrees to go with the King of the North and solve the problem. Então, ou nesse telefonema ou nesse período que Putin aceita, né, a intermediação, que o Rei do Norte resolve esse problema. So if we take 1840, then Então, se nós pegamos 1840, you could mark this as the fall of the King of the South already. você poderia marcar isso aqui como a queda do Rei do Sul. So then Já. that would make this the National Sunday Law. E isso tornaria disso o marco do decreto dominical nacional. So I actually like that. I'll think Eu about it. gosto disso. That's what my hope is that we can align things with what Elder Terry has established, because she marks exactly July 2024. E a minha esperança é de que a gente consiga se alinhar com as coisas que a Aunt Terry ensinou, porque ela marca julho de 2022. E talvez para reiterar, maybe just to reiterate, what I'm saying is, of course, Trump is not yet president, etc. E para reiterar o que eu estava dizendo, claramente Trump não era presidente, etc. But he's already meddling into foreign politics very actively back then. Mas ele já estava se metendo com a política externa bem ativamente. And Putin could have said, "Who are you even? Who sends you?" It's like he's nobody. Viktor Orban is nobody. Mm-hmm. E Putin poderia ter dito: quem é você? Quem te mandou? Você não é ninguém. Viktor Because Orbán não é ninguém. the European Union was not amused that he went on this mission.
Porque a União Europeia não estava impressionada de que ele fosse nessa missão. He doesn't have any authority from the European Union, Ele não tem nenhuma autoridade por parte da União Europeia. so he doesn't have any. He doesn't work for Trump. He's not a foreign. He's not an ambassador for the United States. Ele não trabalha para o Trump, porque ele não era um embaixador dos Estados Unidos. And still, Putin invites him to his place and actually treats him as if he was a very official ambassador. Mas mesmo assim, Putin o convida para o seu país e age como se ele fosse realmente um embaixador dos Estados Unidos. And I think it lines exactly up with the RNC, the moment that he does that, right? E eu acredito que isso se alinha perfeitamente à Convenção Nacional Republicana, no momento em que ele faz isso. I don't think he is in Moscow when the RNC is happening. I think it's 1 or 2 weeks before. Eu acho que ele não está em Moscou quando ele acontece a Convenção Nacional Republicana, 1 ou 2 semanas I think it was antes. July 5 from the top of my head. July 5th, yes. But you have July 16th, in your notes it says Trump has a plan. Sim, Mas você diz perdão, sorry. sim, é 5 de julho, mas você falou sobre 16 de julho e de que Trump tinha um plano. It's Okay, yeah, he sent a letter to the European Union. ele envia uma carta à União Europeia. July 16. Even if in the context of the Ottoman Empire, Mesmo no contexto do Império Otomano, they developed the plan, eles desenvolvem um plano and then the emissary or the ambassador is sent to hand the letter over to the Pasha. Mhm. Eles têm um plano e o embaixador tem que levar uma carta para o Pachá. So we have some a matter of a few weeks or in between. Então a gente tem uma questão de algumas poucas semanas entre uma coisa e outra. I think that's good. I taken up way too much time. Don't Eu No, but acho thank que you. já é o suficiente. Já falei bastante. Thank you. I'll look into this. Obrigado. Vou olhar para essa questão. Is there any other question from somebody or Alguma leave outra it there? pergunta de alguém ou deixamos por aqui? Tem um comentário aqui. Muito obrigado pela sua disposição de nos ajudar a esclarecer mais sobre esse assunto do decreto dominical, Arian. Yeah, it was nice to be here. Foi muito bom estar com vocês. Hi, Gail? Aaron. I just want to go back to 272 BC. Eu gostaria de voltar para 272 a.C., because I'm trying to understand this. porque eu trato de entender isso. First of all, I'll start at 273 BC. We know Egypt going to Rome, the ambassador sent to Rome. Então sabemos 273 embaixadores são enviados do Egito a Roma. And we know that's the rise of the seventh kingdom, king of the north. Sabemos que isso seria a ascensão do sétimo reino, rei do norte. But then, is it not possible to have two different stories on the same line, for instance? Mas não seria possível ter duas histórias numa mesma linha, por exemplo?
273 BC, where we see a death of Pyrrhus, 273, onde nós vemos uma morte de Pirro with the Battle of Argos. na Batalha de Argos, Because I went back to history to try and check on that battle. porque eu voltei à história e tentei ler acerca dessa batalha, And then it says the battle ended with the death of Pyrrhus and the surrender of his army. So can e we essa not, batalha se encerra, né, com a morte de Pirro e o seu exército se rendendo. so 272, does it not also have some importance Então, within our 270, history? teria 272 não alguma importância dentro da nossa história? I don't know if I made sense. Não I'm sei se not eu fiz I'm not sentido. sure if I understand your question. Não tenho certeza se entendi sua pergunta. Because what I've heard so far O que eu escutei até então is that we basically can't use 272 que nós não podemos usar 272, basicamente, because we have to either take either 272 or Okay. 273. porque temos que pegar ou 272 ou 273. So what I'm saying, O que eu estou dizendo? there is a battle in 272. Há uma batalha em 272. I guess that's what I'm trying to say. That Isso que it's eu, not completely written off in history. isso que eu quero dizer. Não é uma história que a gente, uma história que a gente deve considerar. No, I agree. Sim, concordo. So I have the list of 272. I have that here in the top. Então, aqui no cantinho tenho a lista, né, de 272 I have 5 points that we mark for this date, e tenho aqui 5 pontos que marcamos para essa data and maybe we could even mark more. e talvez poderíamos marcar mais. There's only one at the moment that is contested. Só temos um que está sendo contestado atualmente. Those other characteristics are still standing, are still connected to 272. Essas outras ainda estão de pé, estão sendo associadas claramente a 272. And one of them is the Battle of Argos. E uma delas seria a Batalha de Argos. Okay, thank you. Got it. Ok, obrigada. If there's nobody else having a question, shall we then leave it here? Se não tiver mais ninguém, nenhuma pergunta, podemos encerrar por aqui. I guess that's a yes. Vou então entender como afirmativo aqui. Okay. Shall we close with prayer? Então encerramos com oração. Dear Lord, Querido Senhor, I want to thank you that I was able to study with my friends in Brazil. queria agradecer que foi-me possível estudar junto com minhas amigas, meus amigos do Brasil. It was a blessing to be here Tem sido uma bênção estar aqui for myself, para mim. and I pray that it's a blessing. It was a blessing for those listening. E oro que tenha sido uma bênção também para
aquelas que escutaram, que assistiram. I pray that you continue to talk to our hearts, Oro que continues a falar aos nossos corações, also when this meeting is over. também uma vez que essa reunião acabar. Help us to go over those things ourselves. Nos ajude a repassar essas coisas. And I pray that you help us to settle into the truth intellectually and also spiritually. E oro que nos ajudes que nós nos firmemos nessa verdade intelectualmente e espiritualmente. I pray for the group in Brazil Oro pelo grupo no Brasil, that you bless also the future meetings they will have with the other speakers. que possas abençoar as futuras reuniões que eles terão com as outras pessoas. And that also this group will be able to settle into the truth. E que esse grupo possa se firmar na verdade. We pray this and we thank you in Jesus' name. Amen. E isto nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.